Graças a paz, irmãos. Aqui no vídeo ainda não está demonstrando. Agora apareceu. Não estava demonstrando quantos segundos eu estava online, né? Fiz essa pausa aqui no escritório. Essa noite tive um acidente, entre aspas, com o meu telefone. Já tá meio velhinha, a tela dele tá meio ruim. Então, quando eu fui digitar algumas coisas, algumas palavras saíram trocadas hoje de noite, por causa que a minha tela do telefone tá ruim. Eu sou obrigado a comprar outra. Mas vamos lá. Existe um princípio exegético, na verdade um princípio da própria escritura, que é um princípio chamado princípio da unicidade das escrituras. Ele está baseado nos outros princípios básicos da escritura sagrada, como o princípio da inspiração. Toda escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. O outro princípio é o princípio da não contradição. O que Jesus fala para os fariseus, usa, né? Nós vamos falar sobre isso aqui. Então a escritura não pode se contradizer, não pode afirmar uma coisa e outra se opondo. Depois nós temos outros princípios que nós vamos abordar aqui. E existem dificuldades de interpretação, mas já vou falando que desde o princípio é necessário que a pessoa seja regenerada, que ela nasça de novo, que o Espírito Santo realmente tenha tocado o coração dela, para que ela saiba que na sua carne, na sua própria força, tanto na sua força intelectual quanto nas suas emoções, ela não consegue, né, sem o poder do Espírito de Deus, ela não consegue interpretar a Escritura Sagrada. Isso é um princípio. Ela até consegue entender as proposições, mas ela não consegue ver conjunto de unicidade, né? Não por causa da falta de coerência lógica da Bíblia, mas por obscuridade e obstinação da pessoa. Então eu vou demonstrar algumas coisas aqui. São coisas simples, muitas pessoas não atentam para isso. Então o princípio da unicidade, ele ensina que a Bíblia ela tem um todo proposicional. A mensagem da Bíblia é uma só como um todo, e a Bíblia ela funciona como um castelo construído, né, sob o alicerce que é Cristo, que é a própria palavra, e o Espírito de Deus, que é o sopro de Deus, que é o alicerce, né, de toda a Escritura, é a autoridade divina que sai da boca de Deus, é a própria palavra de Deus, e todo esse edifício que ela constrói, ele tem que ser um coerente como um todo. Então, se existe alguma coisa errada, entre aspas, em algum ponto de vista de alguém sobre a Bíblia, ou existem visões diferentes, não é porque a Bíblia dá essa ambiguidade, digamos assim, como resposta como um seu todo, mas porque existe nessa pessoa alguma contradição. Os fariseus chegam, Jesus chega para os fariseus e ele chega e diz assim: o Messias é o filho de Davi? Eles dizem sim. Aí ele diz: tá, se o Messias é o filho de Davi, como Davi chama ele Senhor no Salmo? Perceba que Jesus não nega que o Messias seria o filho de Davi, mas ele faz uma pergunta: se ele é o filho de Davi, como Davi chama o Senhor? Então, algumas pessoas ficam: como isso? Mas Paulo diz que ele é da descendência de Davi segundo a carne. Então, existe esse princípio para interpretar a Escritura. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele não era Deus? O testemunho de Jeová já vai inferir isso com um salto lógico, ignorando o princípio da unicidade. Não, porque a própria Escritura fala que ele era filho de Davi, da descendência de Davi segundo a carne. Então, mas, né, digamos assim, a sua divindade, obviamente, não descendia de Davi. O verbo se fez carne e habitou entre nós, enfim. Nós vemos isso também em João, a encarnação do verbo no capítulo 1. Então, claro que precisa que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que nós creiamos nisso. Senão nós nunca vamos crer nem nisso, nem em qualquer doutrina bíblica. Então, esse é o princípio da unicidade, o princípio da não contradição. E existem outras chaves hermenêuticas que nós podemos usar
que o próprio Jesus, o próprio Paulo usa para interpretar as Escrituras. Então, a inerrância bíblica é um outro princípio, né? Não chega a ser uma chave óbvia hermenêutica, mas ela é um princípio, ou seja, a Bíblia não contém erros, né? Suas proposições e afirmações. Então, agora você tem, além desses princípios, as chaves hermenêuticas. Vamos usar um exemplo. Existe um princípio, que é a chave hermenêutica da primeira menção que Jesus usa lá em Mateus, quando ele dialoga com os fariseus sobre a questão do casamento, Mateus 19, se não me engano. Então ele cita: mas não era assim desde o começo. Ok? Não era assim desde o começo. Então, não era assim desde o começo. Jesus cita o escrito de Moisés em Gênesis, dizendo que no início, né, ou seja, ele pega o princípio da primeira menção, ou seja, quando que o casamento foi mencionado a primeira vez, lá em Adão e Eva, e restaura esse princípio para um casamento monogâmico e heterossexual. Também para um casamento que é para a vida inteira, né? Esse é o princípio. Então, ele faz isso com os fariseus, demonstrando que Moisés deu esse mandamento, segundo o próprio Jesus, pela dureza do coração deles. Por quê? Porque pelo princípio da primeira menção, ou seja, por aquilo que Deus intentava desde o começo, era um casamento monogâmico e heterossexual. Não era para um homem ter 10, 20 mulheres, 2, 3, né? Então, Jesus está estabelecendo o princípio. E é tremenda essa restauração. E você percebe que o reino de Deus ele começa mesmo com a descida do Espírito Santo, com a vinda de Cristo, o reino de Deus, porque, né, começa ali, depois o Espírito Santo entra em sua, digamos assim, que a gente chama plenitude, né, na igreja. Então o reino ele começa com a morte e ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo na igreja, e restabelece princípios. Então esse é o princípio da primeira menção. A gente pode fazer também, o Chung usa, mas ele não fala que é o princípio da primeira menção. Sim, ele ele não condena a poligamia, mas depois a Bíblia vai condenar, né? O marido deve ser marido de uma só mulher, lá nas cartas para Timóteo, enfim. Mas enfim, o que ele está dizendo é que é o princípio, né? E que a pessoa que ou é polígama, ou ela quer separar, ela faz isso pela dureza do seu coração. Jesus fala isso, né? Então a gente percebe que não é algo da cosmovisão bíblica. A poligamia é algo do coração do homem, né? Como o homem inventa muitos deuses também, ele deseja ter muitas mulheres. É um Deus para cada dia e uma mulher para cada dia. Lá Salomão com 1000. Mas vamos continuar aqui. Então esse é o princípio chamado princípio da primeira menção. Quando ele pode ser citado de novo em Números, quando Moisés ele vai, isso é um princípio hermenêutico, isso é teologia bíblica, tá? Quando Moisés Deus ele vai ungir pessoas e repartir do seu espírito, né, do Espírito Santo, com essas pessoas. Deus que diz: eu tirarei do teu espírito e darei para eles. Então Deus dá uma lista de pessoas, e 2 pessoas não são chamadas ou não aparecem, e depois o Espírito de Deus cai sobre elas e elas continuam profetizando pelo arraial. E Josué fica bravo e diz assim, está em Números 32, Senhor, proíbe eles de profetizar. Isso também quebra a ideia de que só tinha um profeta. Não, o Espírito Santo é livre, ele usava mais do que um profeta às vezes. Inclusive lá nas cartas, lá em Reis, claro que o modus operandi era quase sempre um profeta, mas ele poderia usar mais. Por exemplo, lá em Eliseu tinha uma escola de profetas. Mas vamos continuar. Então Josué chega para ele: Senhor, proíbe, para Moisés, lá em Números, proíbe eles 2 de profetizar. Mas era o Espírito Santo que estava profetizando. Então Moisés fala algo, ele diz: quem dera o Senhor derramasse do seu Espírito sobre toda a congregação, assim eles não me dariam trabalho. Porque Moisés sabia que o Espírito Santo faria com que as pessoas obedecessem a Deus, né? É tremendo isso, né?
a gente não consegue, às vezes a gente fica parado, não é que não consegue, tem uma dificuldade de aceitar, mas realmente na nova aliança, por mais que Deus já regenerasse pessoas no Antigo Testamento, na nova aliança a gente vê essa plenitude do Espírito. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo, você vê os pecados não que os da nova aliança não tenham pecado, mas depois da descida do Espírito Santo, comparando com os santos do Antigo Testamento, você vê os pecados de Davi e você não vê os erros, erros tão absurdos assim na igreja do Novo Testamento. Por quê? Porque existe a função do Espírito Santo é fazer com que nós obedecemos a lei. Jeremias 31, 32, 40. Isso não quer dizer que os santos vão ser perfeitos, mas existe uma eficácia, né, nessa nova aliança e nesse tempo do Espírito no reino de Cristo hoje na terra, que faz com que as pessoas obedeçam. Então Moisés está citando o princípio da primeira menção: quem dera Deus derramasse o seu Espírito sobre toda a casa de Israel. Na verdade, daí a gente usa esse princípio para mostrar que essa é a intenção de Deus, colocar o seu Espírito dentro dos seus eleitos, de maneira tanto em termos de aliança quanto em termos de ministério, né? Mas vamos continuar. Esse é um princípio também chamado a primeira menção. Depois você tem outros princípios. Você tem são tantos, e chaves hermenêuticas. Aí você tem que pegar um dicionário de chave hermenêutica e ver esses princípios, né? Tem princípio literalista que é o princípio errado, né? Ou seja, não podemos ser totalmente literalista. A gente tem que deixar o contexto dizer se aquilo é literal ou não. Isso é um princípio de leitura, né? Tem as regras gramaticais para se respeitar, já não são princípios, mas assim você vai interpretar a Bíblia. Agora, quando se entra em questões bem, digamos assim, que não deveriam ser complexas, porque Deus instituiu mestres para a edificação da igreja e a gente deve se aproveitar do que eles já enfrentaram, examinar o que eles falaram à luz da Escritura Sagrada. E é claro que o Espírito Santo é que vai nos dar a letra, se eles realmente, vai nos testificar se eles realmente acertaram ou não. É o Espírito Santo que faz isso, né? Nós não podemos conhecer as coisas por si mesmo, mas o Espírito Santo vai testificar, isso aqui faz sentido. Porque, como eu disse, o princípio da unicidade ele faz com que toda a Escritura seja coerente. Então, se existe uma doutrina que faz com que a Escritura perca coerência, essa doutrina está em desarmonia com a Escritura. Tem alguma coisa errada nela. E se talvez eu veja desarmonia, não que essa doutrina tenha, aí a gente tem que saber discernir. Se é eu que estou sendo desonesto com essa doutrina, que está harmonizada realmente com a Escritura, ou se essa doutrina está em si mesma desarmonizada com a Escritura. E isso é um trabalho de discernimento também. Eu vejo a ação do Espírito Santo em tudo, né? De clarificar a mente da pessoa para ela ver, peraí. A doutrina tem coerência com tudo. Eu é que estou sendo desonesto com ela. Deixa eu examinar essa doutrina mais a fundo. Então isso é importante. Senão a gente vai continuar patinando e nunca vamos chegar à verdade. A gente tem que deixar a Escritura falar. Isso é muito importante, né? Deixa a Escritura falar, tira os teus pressupostos, abandona eles, pega os pressupostos da Bíblia e deixa ela falar. E o Espírito Santo, ele vai testificar para ti o que a Escritura está dizendo. Nós não fomos convertidos pela nossa própria palavra da nossa boca, nem pelas nossas ideias. Fomos convertidos pela palavra de Deus e vamos continuar sendo santificados por ela, né? Lavados por ela continuamente. Então, ela vai tirar de nós todo o lixo. O Espírito Santo vai usar ela, né? Uma vez eu ouvi um pregador, até na época era pentecostal, mas o que ele falou era certo. Então ele trabalhava em obra, ele usou um exemplo. Tem lá um entulho, então tu pega a pá, o cara bem simples, pega a pá para tirar o entulho. A pá é a palavra, quem está tirando o entulho é o Espírito Santo, ele vai usar a Bíblia. E ele falou algo certo, o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus como instrumento para ir tirando a carniça que a gente tem dentro de nós, os pressupostos errados, tudo isso, né? Então vamos lá. Agora, quando a gente tem, por exemplo, eu usei o exemplo ali, Jesus. Agora,
Existe uma importante no princípio da unicidade que eu devo demonstrar, que eu percebi depois de muito tempo. É a importância de argumentar a fortiori, do maior para o menor. Isso é uma coisa que não é notada pelas pessoas, mas a igreja fez isso, mesmo que inconscientemente, desde o princípio lá da época dos pais. Embora ela não tenha aplicado esse princípio nas outras doutrinas bíblicas. E por isso que a gente perdeu, na época dos pais e na igreja católica, muita riqueza da Bíblia. O argumentar a fortiori, do maior para o menor, é pegar uma afirmação bíblica da Escritura que fala de algo mais sublime e submeter as coisas que são do nível, digamos assim, inferior, que dependem desse nível mais sublime, debaixo dele. Então Paulo faz isso. Por exemplo, um texto que os arminianos não gostam, Romanos 9. Paulo não submete, por exemplo, a ética ao nível mais elevado, que é o que os arminianos odeiam que eu fale, e eu vou falar umas 10 vezes, metafísica, 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 metafísica. Bom, ele não submete a ética ele submete a ética à metafísica, e não a metafísica à ética. Porque seria inverter a fortiori. Porque para mim saber o que é certo, ética, e errado, eu preciso de uma teoria do conhecimento sobre, e para mim ter uma teoria do conhecimento eu preciso de uma da realidade, metafísica. Não preciso de metafísica e ética. E epistemologia antes da teoria de ética. Embora, para mim descobrir a teoria de metafísica, eu preciso da teoria epistemológica. Mas nós já temos a teoria epistemológica como os cristãos. Qual é? A Bíblia é a palavra de Deus. Então eu não preciso de uma teoria, estou falando com crente, pressuponho eu, né? Então eu não preciso estabelecer isso, né, diversas vezes. Às vezes parece absurdo, porque você está assumindo pressupostos de uma epistemologia não cristã. E a pessoa fica assim, mas isso é injusto. Cara, injusto de acordo com qual padrão? A pessoa não se liga. Ela está assumindo esses pressupostos errados. Por quê? Porque ela está substituindo a epistemologia dela por outra. Mas como eu já tenho agora a teoria epistemológica, ou seja, nem a teoria, Deus é que causa o conhecimento e Deus é que dá o conhecimento, que é a Bíblia. Isso é um básico que um cristão deve ter. Então agora eu posso partir da metafísica para definir minha ética e para a própria epistemologia bíblica para definir minha ética. Isso é argumentado maior para o menor. Então, me perguntaram no vídeo lá, por que eu devo submeter Romanos 11:32 a Romanos 9:16? Romanos 11:32 diz que Deus colocou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. As Romanos 9:16 diz que Deus tem misericórdia de quem quer. E a pessoa diz, por que eu devo submeter esse texto ou outro? Simples, porque o texto de Romanos 9 está se importando do maior para o menor. Como Deus soberanamente elege, como Deus faz soberanamente, pega aquela massa, faz um vaso de ira, outro de misericórdia. E além desse maior para o menor, Romanos 9 está mais importado, tem se importado, Paulo se importou mais, quer dizer, em colocar a liberdade de Deus e fazer o que ele quiser com o que lhe pertence. Então a graça, né? E a graça, demonstrar que nada vem por obras. Então eu devo submeter, por lógica, a fortiori, Romanos 11:32 a Romanos 9:16. Não posso fazer o contrário, porque senão daí eu destruiria toda aquela visão do maior para o menor de Paulo de Romanos 9 para uma afirmação que eu devo examinar dentro do seu contexto, ali em Romanos 11:32. Qual é? Deus colocou todos os homens, sem exceção, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, mas ele não diz que Deus usa misericórdia com todos. Entendeu? Onde eu vou ver que Deus usará de misericórdia com todos, sem exceção? Entendeu? Ali é todo sem distinção. O próprio contexto de Romanos 11 fala de Israel e igreja no sentido mais amplo ali. Romanos 9 fala de indivíduos ali, do 6 ao 24, na verdade até o 29. E Romanos 11, ele fala de indivíduos até o versículo 10, do 1 ao 10. Depois ele fala no plural. Então eu não posso pegar esse texto aqui e colocar lá no outro. Todas essas regras, elas são fundamentais, mas se você percebe algo, o que governa aqui realmente
O partir do maior para o menor, como eu te mostrei ali. Então, o que é o partir do maior para o menor? Deus está se interessando em mostrar a graça, mostrar a soberania, mostrar o governo, mostrar a liberdade dele. Então, então a gente deve submeter isso a esse entendimento, não o contrário, senão a gente quebra tudo que está sendo proposto ali. Bom, enfim, eu falei um pouco sobre isso, vou deixar salvo esse vídeo aqui, que eu tenho que trabalhar ainda. Talvez de noite eu faça algum outro. Que Deus possa abençoar vocês, orem por mim e que Deus possa nos clarificar a mente e nós continuamos perseverando na doutrina bíblica e orando pelos outros.